Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o despertar emocional e quem conseguir entrar, e eu quero que você me dê um ok. Eu tô estreando aqui, ó, vou estrear hoje aqui. Oi, Liane, confirma pra mim como é que tá o áudio, se você tá conseguindo me ouvir. Eu tô usando aqui um microfone novo, eu quero saber se o áudio tá retornando bem aí. Se vocês regem, se você puder me dar um joinha, mandar um coraçãozinho aí para eu saber que vocês estão me ouvindo bem, tá? Eu agradeço. Essa live de hoje a gente vai falar, um conteúdo super exclusivo, tá? Um conteúdo que a gente está fechando. Ai, que bom. Obrigada, Eliane, porque é um microfone novo. Eu falei, vai que não tá funcionando tão bem, né? Oi, Ana. Pessoal, vai falando aí pra mim de onde você é. Hoje a gente vai trazer um conteúdo incrível. A gente está fechando uma série de 3 lives para o pessoal que participou conosco do desafio de 9 dias. Não tem problema se você não participou. Eu tenho certeza que esse conteúdo é incrível. Ele vai trazer bastante clareza para você, tá? Oi, Douglas. Oi, Cíntia. Tudo bem? Então, peço para você compartilhar, se você quiser compartilhar aí com os teus amigos. Eu tenho certeza que esse conteúdo ele vai trazer para eles clareza. Nós somos seres emocionais e dificilmente a gente aprende a lidar com as emoções. É isso que a gente vai falar um pouquinho. A gente precisa entender que todos os dias a gente pode aprender um pouquinho mais. Muitas vezes a gente tem muito conhecimento, mas a gente não sabe lidar com as nossas próprias emoções, tá? E aí, olha só que interessante. Hoje eu quero te falar de tudo que existe aí em você, né? Mas como assim? O que existe em mim? Oi, Renata, tudo bem? A Tainara também tá aqui. Pessoal, vai dando um oizinho aí pra mim, vai compartilhando. Nós vamos falar, olha só que interessante, muitas vezes a gente vê um número de pessoas que acha muito difícil a mudança, né? Responde aí pra mim se você é uma pessoa que tem dificuldade em mudar. Eu falo que a gente cessa um problema quando a gente aprende aquilo que a gente precisa aprender com aquilo, só que às vezes a gente está tão preso, a gente passa às vezes por muito tempo na nossa vida com problemas, mas a gente não muda, né? A gente tem uma resistência para a mudança. A gente acha, por que a nossa mente ela é tão difícil de mudar? Vocês já pararam para pensar? Por que a gente complica tanto uma mudança? Porque por muitas vezes a gente traz significado pesado. Oi, Ricardo, tudo bem? Por que muitas vezes a gente complica a mudança, a gente dá significado errado, a gente dá significado pesado, sendo que a gente só colhe resultado, né? Então você precisa começar a olhar para a tua vida. Oi, Carolzinha, tudo bem? Quantas vezes a gente fica preso ao medo da mudança? Só que a gente não entende que a gente está refém de uma história, né? Poxa vida, eu tenho medo de mudar, mas será que eu não tenho medo de ficar nisso que eu tô? Será que eu não tenho medo de perder, né, a minha vida vivendo uma história que não me alimenta, que não faz bem pra mim? Olha só, muitas vezes a gente precisa analisar a nossa vida, né? Como é que estão os meus dias? Será que eu tenho acordado feliz, né? Hoje é segunda-feira. Como é que você acordou hoje de manhã para viver a tua vida, a vida que você escolheu, né? As relações, né? Às vezes você está num casamento que não tá legal, às vezes você está num trabalho onde você tem construído uma história pesada, mas você simplesmente entra no piloto automático e fica ali preso com medo da mudança. E olha só que interessante, se você não pegou papel e caneta, eu convido vai correndo, eu vou esperar um pouquinho. Pega o papel, pega uma caneta para você anotar isso que a gente vai falar aqui, que é extremamente importante. Isso pode realmente trazer para você uma clareza de jornada, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender é que dentro de você existe uma parte que é razão e uma parte que é emoção. E o quanto você consegue conciliar a sua parte racional com a
nosso emocional. Muitas vezes a gente está tão racional que a gente esfria, a gente não coloca emoção, a gente não coloca, né, aquela nossa intuição. Só que ao mesmo existem pessoas que é o oposto, a pessoa tá ali só emoção, então ela sofre demais quando algo dá errado, ou ela é movida por impulsos, ela acaba não analisando as situações. Uma pessoa inteligente emocionalmente, ela entende que dentro dela existe a razão e ela precisa olhar para essa razão e falar, poxa vida, será que isso faz sentido? Será que isso que eu estou construindo está acontecendo o que para eu estar colhendo esse resultado? Ela começa a trazer a racionalidade para o problema. O que de fato existe de problema nessa situação que eu estou vivendo? Ou o que de fato eu preciso aprender com ele? E será que é tudo tão grande assim? Ou eu estou fragilizada? Ou eu estou dando significado negativo? Então eu preciso começar a entender que dentro de mim existe a razão e existe a emoção. O que eu tenho ouvido mais? Será que eu tô fria? Né? Será que agora tudo eu preciso de preto no branco? Né? Eu preciso que alguém prove pra mim? Eu parei de ouvir a minha intuição, eu parei de escutar. Né? Eu falo que às vezes a gente tem a nossa essência, a nossa alma, ela pede coisas, mas eu nem ouço. Né? Eu tô fingindo que nada tá acontecendo, então eu preciso começar a trazer clareza para essa jornada. Uma outra coisa que você precisa entender, que além da razão e da emoção, existe em você um adulto e uma criança. O que esse adulto que você se tornou deixou de ser? Né? Eu gosto de falar o seguinte, a sua ingenuidade, a sua certeza, né? Quando a gente é criança, a gente acredita em pessoas, a gente acredita em possibilidade. Olha só, a Renata tá falando aqui que o medo de fracassar, né? Será que esse medo de fracassar aí não é coisa do adulto? Você lembra quando você era criança, Renata? Se você acreditava, né? Como é que você era livre para olhar para as possibilidades? Olha só, tem um estudo que comprova que quando você usa a sua criatividade, é muito melhor do que qualquer conhecimento. Né? Então, às vezes, o adulto que você se tornou, ele ficou muito crítico, né? Você tem aí um mega sabotador que fala pra você que você não pode fracassar. Quem disse que você não pode fracassar? Né? Então, será que essa criança não está livre? Né? Então, isso a gente precisa entender, que existe uma parte adulto, existe uma parte criança. Quem você está ouvindo mais? Será que você está ouvindo só o adulto? Oi, Edwards, o Lucas, Suzana, tudo bem, pessoal? Que bom vocês por aqui. Então, vamos lá. Recapitulando para quem está entrando agora, a gente está falando dos nossos padrões, né? Que existe dentro de você a razão e a emoção que te faz agir muitas vezes. Existe em você uma parte adulto e uma parte criança. O que essa criança deixou de fazer? Né? Por quanto... Oi, Ju, tudo bem? Os coaches da Anne, Breno, que legal, muito bom vocês por aqui. Então, será que esse adulto se tornou muito crítico? Né? Muitas vezes a gente não faz as coisas porque a gente está ouvindo esse lado crítico, esse lado que foca no negativo. Por que a nossa mente, ela sempre nos aponta que as coisas vão dar errado? Por quê? Né? Até a Renata falou, eu tenho muito medo de fracassar. Porque a nossa mente, ela foi feita para nos proteger. E aí, se eu começo a dar ouvido para ela e eu acho que tudo vai dar errado, o que vai acontecer? Tudo vai dar errado porque eu não vou nem tentar. Né? Eu falo que as pessoas não fracassam, elas desistem. Então, o adulto e a criança, a razão e a emoção. O que o Regis falou? Infelizmente, o mundo gira em questão do dinheiro e o caráter está deixando de existir. Então, na verdade, as pessoas estão perdidas, né? Elas perderam a referência justamente por focar só no ter. A gente está construindo uma geração onde o ter é importante, é isso que a gente precisa resgatar. Poxa vida, eu preciso começar a focar no ser, né? Eu vou educar os meus filhos, fortalecendo a identidade deles. Então, a gente precisa aprender a lidar com os nossos erros e acertos. Então, dentro de você existe
os erros. A gente vai errar muitas vezes, a gente vai falhar muitas vezes. O que importa é como você lida com os teus erros. Será que você é uma pessoa que fica refém de um erro, você fica se culpando, então você errou, você fracassou e aí acabou a semana, acabou o dia? Será que peso você costuma dar para os teus erros? A gente precisa entender que nós temos o poder de escolher qual o significado que a gente dá para os nossos erros. E às vezes a gente coloca tanto peso. Oi, Kellan, tudo bem? Que saudade, do outro lado do mundo, né? Ricardo, tudo bem, pessoal? Olha só, eu preciso entender o que eu tenho feito com os meus erros e os meus acertos. Eu vejo muitas pessoas também que mesmo quando acertam, elas não celebram, elas não reconhecem que elas fizeram coisas boas. Então a gente precisa entender que padrão é esse de comportamento que a gente tem tido, que a gente esqueceu de celebrar, né? Às vezes a gente conquista algo, mas tá tudo bem, isso é, né, comum, mas espera um pouquinho. Todas as vezes que eu começo a celebrar e eu trago um significado positivo para as minhas conquistas, o que eu estou fazendo? Estou dando um comando para o meu cérebro, para ele entender que conquista é algo bom, que eu tenho prazer em crescer, né? Que eu sou comprometido com o meu sucesso. Dentro de nós existe também luz e sombra. A gente precisa entender que nós somos seres que a gente vai fracassar, que a gente vai fraquejar, que às vezes a gente vai estar desanimado, que às vezes as coisas vão acontecer de uma forma pesada, que às vezes eu vou estar irritado, às vezes eu vou estar, né, um pouco para baixo. Você está no Canadá, Kellan, que legal, muito bom. Regis, acabou o respeito, né? Muitas vezes a gente vê mesmo muitas pessoas que não têm mais respeito, mas a gente está falando da nossa história, a gente está falando da nossa vida. Então, poxa vida, será que o respeito existe em mim? Né? Como é que eu estou lidando com essa sombra? Quando eu vejo tanto desrespeito, eu falo, nossa, como eu estou lidando com isso? Será que eu estou ficando refém da história? Ou será que eu entendo que eu posso ser luz na vida de alguém? Quando a gente começa a entender que sim, às vezes a gente vai ser luz e às vezes a gente vai ser sombra, como é que a gente lida com as nossas sombras? Né? Quando é que eu reconheço que o pensamento negativo está me dominando? Eu preciso começar a me perceber. E o autoconhecimento, ele é libertador porque a gente começa a reconhecer essas emoções, né? Como é que eu estou me percebendo? Será que hoje é uma segunda-feira e eu fiz o melhor de um dia? Será que eu olhei para a pessoa que está do meu lado e eu vi o lado bom dela ou eu foquei só na sombra dela? Será que eu reconheço só o que as pessoas fazem de ruim? Né? Eu falo que existe uma necessidade inconsciente de todas as pessoas, que é o reconhecimento, e muitas vezes a gente esquece de entregar o reconhecimento para as pessoas que estão ali na nossa jornada. Teu filho está lá em casa, né? Em vez de você focar no que ele não fez, foca no que ele fez. Fala, filho, hoje o seu dia vai ser incrível, a mamãe está indo trabalhar, eu tenho certeza que você vai aprender o melhor do dia, você vai começar a potencializar o que essa pessoa tem de bom no seu relacionamento, né? Vai dar um beijo sabe, bom trabalho, né? Então a gente se perdeu, a gente está ali, né, vivendo só a sombra, focando só nos nossos erros, esquecendo de olhar para a criança que existe em nós, que acredita, que sonha uma vida que é movida por sonho. Ela é muito melhor. Oi, Ju, que bom ouvir isso. Juliano, também formado pelo nosso instituto. Então é isso, a gente precisa começar a entender como nós estamos lidando com as nossas emoções. E aí, olha só, o que você precisa aprender para você dar o início ao seu processo de transformação? Porque se você não gosta do que você está colhendo hoje, você precisa parar e falar, ok, o que eu vou começar a fazer de diferente? Qual é o primeiro passo para eu entender que eu preciso crescer? Primeira coisa que você precisa entender para você começar a mudar a tua vida, mudar o seu mundo, a resposta é bem simples. A primeira ideia que você deve ter em mente para superar qualquer desafio, eu não sei hoje qual é o seu desafio,
mas é que esse desafio que você está vivendo hoje, ele apareceu na sua vida para te mostrar que dentro de você existe uma fórmula para superar tudo isso. O poder de transformar a sua própria vida, né? Então, eu cesso um problema quando eu mudo o que eu estou fazendo. Está em mim o poder de mudar a minha vida. E se eu não gosto daquilo que eu estou colhendo, eu preciso começar a fazer diferente. Eu preciso resgatar em mim. Nós somos as nossas memórias. Então, que memória eu estou acessando que está me deixando cega? Oi, Camis, tudo bem? Que memória é essa, né? Que está me travando, que muitas vezes eu deixei de acreditar. Será que eu tenho focado só na minha sombra? Será que eu tenho focado só nos meus erros? Será que eu me tornei um adulto crítico demais, reclamão demais, negativo, né? Quem aqui que está na live se considera realista, né? Eu falo, eu sou otimista, eu sou pessimista e eu sou realista. Se você puder comentar aí pra mim, a gente vê muitas pessoas que perderam o otimismo, né? Muitas pessoas perderam o otimismo, pararam de olhar para a vida, tentando achar algo positivo. Essa pessoa tá ali, ela nem percebe que ela se tornou um pessimista. E para você que fala, não, eu não sou otimista nem pessimista, eu sou realista, né? O que é o realista? Tenho uma notícia para você. Se você diz que você é realista, você se tornou um pessimista. Esquece, né? Quando a gente começa a falar, é a realidade dos fatos, realmente tá tudo ruim, eu só consigo enxergar isso. Você tá lá, ó, no pezinho, né? No pessimista e não adianta, né? Esquece essa coisa de realismo, esquece. Começa a trazer para tua vida a certeza que você pode mudar o mundo. Você pode começar mudando o seu mundo. Oi, Fabiana. Você tem esse poder, né? A condição de mudar a tua história. E uma outra coisa extremamente importante, olha só, é a maneira que você conta e armazena as suas histórias. Olha que coisa louca. Você vai começar a entender, poxa vida, qual é a história que eu tô contando da minha vida? Essa história tem a ver com a forma que você registrou as suas memórias. Então, se tá pesado, se você tá negativo, né? E por que é tão importante a gente entender sobre esse registro de memória sentimental? Lembra da criança livre, da criança que cria, da criança que sonha? Essa criança pode ter sido traída por você que é adulto. Você sabia que você pode estar roubando sonhos da pessoa que você foi um dia? Porque você registrou negativamente e uma vez, olha só que interessante, o seu registro emocional, da forma que você conta a história da tua infância, de tudo que você viveu, interfere diretamente na sua percepção e no sistema de crenças e no seu estado emocional. Olha que loucura! Olha só, o seu registro emocional de como você conta as suas histórias interfere diretamente na sua percepção, no seu sistema de crenças e no seu estado emocional, bem como afeta a sua relação com o mundo e as coisas e as pessoas. Então, como eu registrei a minha infância, como eu conto as minhas histórias, me faz enxergar a vida, me faz sentir sobre a vida e me faz também traz para mim a forma que eu me relaciono com as situações e com as pessoas. Então, você precisa começar a desenvolver o hábito de contar boas histórias e a desfrutar do poder que a sua mente tem de criar uma realidade empoderada. Então, eu não preciso ficar refém da história triste que eu tive, porque não são, eu falo que não é o que me aconteceu no passado que vai fazer o meu resultado acontecer, mas sim quem eu me tornei. E a minha pergunta é, quem você se tornou? Será que você tá muito negativo? Será que você não acredita mais na vida? Você, né, acabei de ouvir, o mundo tá muito para baixo, né? As pessoas perderam os valores, elas perderam a essência. Oi, Su, tudo bem? Suzana também formada pelo nosso instituto.
né? Então, como é que esse registro da sua memória? Quais as histórias? E você pode começar a perceber que se a sua história, ela é uma história triste, né? Quando você vai contar sobre a sua história, você põe peso e é uma história triste, você está sendo conduzido pela tua mente a não acreditar, a não ver solução, a se colocar em estados emocionais negativos. Se a sua história é triste, é pesada, né? Você tá ali falando todos os dias. Eu já atendi pessoas que teve um episódio lá na infância que hoje carrega esse peso, traz para a vida adulta e fica o tempo todo focando na dor, fica o tempo todo focando naquilo que ela não teve. Eu falo que é uma necessidade, né, de ficar preso a um passado, é uma necessidade de ficar apegado a uma memória de dor. Então se você está comprometido com a sua vida, você não precisa, você pode se permitir a se desapegar dessa memória de dor, né? Eu falo que 10% é aquilo que te aconteceu lá, foi uma fatalidade, você era só uma criança, ou você era um adulto que viveu uma situação triste, mas você tem o poder de escolher qual significado você quer dar, né? Olha só, a Eliane tá falando que todos temos um dia que vai estar bem ou não, isso é legal, mas eu preciso me perceber, porque se isso tá ficando padrão, se de repente eu tô ficando sempre muito negativo, eu preciso entender que eu não preciso ficar acessando a memória, eu não preciso ficar refém, né? Comece a entender qual é a sua história, né? Regis, o que você contou aqui? Deixa eu ler aqui. Em 2001, sofri um grave acidente automobilístico, fiquei em estado de coma por 48 dias, fiquei sem andar e falar por um tempo, mas em 2018 não doeu mais que acidente. Tá, você teve uma situação onde você sofreu mais do que o acidente. Muitas vezes a gente fala que a dor emocional ela é muito mais pesada do que a dor física, né? A dor física, você toma analgésico, você toma um anti-inflamatório, né? Você está medicado. Agora a dor emocional, muitas vezes a gente não tem remédio, né? Eu falo que o buraco ele não tem fundo. Quanto mais a gente fica para baixo, mais a gente vai cavando, e chega uma hora que as pessoas estão lá. E aí eu queria te falar o seguinte, olha só que interessante, sobre a sua mente consciente. Regis, presta bem atenção nisso que é super importante. A mente consciente é a mente que pensa. Essa parte, ela tem os limites gravados, por isso ela compara e identifica se é algo bom ou ruim. Então, no nosso consciente, a gente sabe que a gente pode olhar para uma situação e falar, isso é bom, isso eu não quero, né? Então, a gente vive esse padrão mental de pensar e analisar. Só que a gente precisa começar a entender, trazer essa percepção, poxa vida, a minha mente consciente traz isso como verdadeiro, isso como falso, isso como bom, isso como ruim. Eu consigo enxergar e entender o que eu quero fazer com isso. Só que eu preciso começar a entender o que está no meu subconsciente. Olha só que interessante. No seu subconsciente é a parte do teu cérebro que é responsável pelo que as pessoas acreditam em suas vidas. A mente subconsciente controla e gerencia o sistema de crenças do que a pessoa tem. Então, olha que loucura. Lá no meu subconsciente está registrado se eu acredito em mim, se eu acredito que o meu futuro pode ser bom. Então, tá tudo lá. As minhas crenças que produzem os meus resultados hoje, elas não estão na minha percepção clara. Elas estão registradas na minha mente subconsciente. Então, às vezes, eu falo uma coisa, só que lá, vou trazer um exemplo para ficar claro. Então, imagina que você viveu num lar onde o teu pai traiu a sua mãe, onde você presenciava muitas brigas, tá? No seu na sua mente consciente, você fala, eu quero casar, eu quero ter um relacionamento, eu quero ser mãe. Só que no seu subconsciente está registrado que homem não é confiável, que o casamento é algo ruim, porque tá lá, você registrou por conta de tudo que você viu, você ouviu e você sentiu.
O que vai acontecer com você? De uma forma inconsciente, você vai acabar com os seus relacionamentos, você vai dar um jeito de se sabotar. Então a gente precisa começar a entender, poxa vida, não é só o que eu enxergo, o que está por trás das crenças inconscientes que eu tenho mantido o resultado negativo na minha vida, e às vezes eu permaneço nesse resultado e eu não paro para falar, poxa vida, será que eu deixei de acreditar em homens? Né? Será que se eu sou um vendedor e eu tenho que apresentar um produto, mas eu acredito que vendedor não presta, porque eu ouvi lá na minha infância meu pai falando, vendedor só quer tirar dinheiro da gente, e aí eu começo, isso está gravado, e aí na hora que eu preciso me posicionar, eu falo, eu não vou falar isso, porque o que vão achar, né? Porque esse vendedor é chato e eu sou o vendedor, o que vai acontecer comigo? Então a gente precisa começar a entender como é o nosso padrão mental, como é que o nosso cérebro funciona. Não é só razão e emoção, tem registros gravados, nós somos as nossas memórias. E agora a gente vai falar da sua mente inconsciente. Olha só, é a parte do cérebro responsável pelo sistema automático de sobrevivência e pelo armazenamento dos registros das memórias sentimentais a longo prazo. Essa parte domina o corpo e é por esse motivo que leva a pessoa a fazer muitas coisas que às vezes ela não queria fazer. Ou então é ela que, de uma forma inconsciente, você quer fazer algo, mas você não consegue fazer. Porque lá está registrado, você tem registros para sobrevivência. Então eu não vou arriscar, eu quero mudar, mas eu não consigo, porque nesse espaço da minha mente existe algo que está dizendo para mim, não faça isso, né? Então tem gente que tem medo de crescer, tem gente que tem medo de ter sucesso, tem gente que tem medo de ter dinheiro. Eu já ouvi pessoas falando assim, não, eu não posso ganhar muito dinheiro porque eu posso me perder, né? A pessoa nem entende que ela está lá refém de uma crença inconsciente, porque ela ouviu que dinheiro é algo ruim. Então a gente precisa começar a entender que nós temos esses padrões mentais e, poxa vida, na minha vida hoje, o que eu estou colhendo que está me travando, né? O que eu preciso descobrir de mim mesmo para eu começar a mudar o meu mundo, tá? E olha só que coisa interessante, todo poder emana do conhecimento. Então, eu só vou ter poder sobre algo quando eu conheço aquilo. Então, poxa vida, o que eu preciso conhecer? Às vezes eu preciso só me conhecer mais, eu preciso só entender como eu funciono, tá? Então você precisa começar a exercer o seu poder pessoal, tá? Para você mudar qualquer coisa na sua vida, é necessário você se conectar com aquilo que você tem de melhor, né? O que é o poder pessoal? O poder é a capacidade de controlar e manipular os outros. Olha só, nossa, mas eu vou manipular os outros, né? Como é que eu vou influenciar o outro? Né? Isso é positivo ou negativo? Responde aí pra mim quem tá na live. Você acha que ter o poder pessoal de manipular ou influenciar o outro é positivo ou negativo? Né? Muitas pessoas acham que é negativo. Como é que eu vou influenciar? Né? Então a gente precisa começar a entender até como o nosso mapa vê o poder pessoal. Quando a gente começa a desenvolver o poder de inspirar pessoas, de ajudar pessoas a descobrir, né, como é que elas podem se desenvolver, como é que elas podem se conectar com o melhor delas. Eu falo que todas as pessoas que chegam até nós precisam exatamente que a gente seja o nosso melhor. E olha que coisa interessante. O poder, ele só se manifesta quando o influenciado aceita a ação do influenciador. Então, se você é líder, você só vai conseguir influenciar a pessoa da tua equipe, do teu time, né? Até no seu relacionamento, se o outro entender e aceitar essa influência, né? Por isso que a gente fala que só há um explorador quando existe um explorado, né? Só existe abuso de poder quando há cumplicidade entre o influenciador e o influenciado. Ninguém tem abuso de poder se o outro não permite que você abuse desse poder. Então a relação é isso, a gente está sempre conectado um ao outro,
né? Então, poxa vida, por que eu deixei a pessoa abusar de mim, né? Se você está num relacionamento destrutivo, você está se colocando nesse relacionamento, você se deixou ser explorada, você se deixou ser abusada. Houve um consentimento, de uma forma consciente ou não. Às vezes por baixo merecimento. Então, meu relacionamento está ruim, mas a vida é assim mesmo. Então você precisa começar a entender como é que está a sua vida, por que isso está acontecendo. E agora a gente vai falar das duas formas de poder, né? Existem duas formas de poder, olha só que interessante. O poder contextual, então, por exemplo, um poder que é delegado, então você está num cargo de poder ou você tem um poder, por exemplo, com papéis sociais, por exemplo, você tem no seu papel de pai, de mãe, de professor, de chefe, de político, de padre, de juiz, você tem um poder que é delegado. Então, nesse momento, eu tenho esse poder, eu tenho o poder de decidir, eu tenho o poder de julgar. E aí, olha só, todos sabemos, né, que as pessoas que exercem esses poderes têm uma influência muito grande na nossa forma de pensar, sentir e agir em relação às nossas vidas, né? Imagina se você vai numa igreja, você está indo lá num culto e aí o pastor vai falar, você vai falar, nossa, realmente, isso, eu recebo aquilo porque ele é autoridade, né? Então você vai na missa, o padre fala e você fala, nossa, realmente isso, porque você está, né? Esse poder contextual, ele vai fazer com que você realmente entenda que isso vai ter influência na tua vida. E quando por exemplo, se você tem um líder que ele está num cargo acima do seu, mas ele tem esse abuso, por exemplo, ele gera opressão, sufocamento, castração, né? Que tipo de relação eu tenho construído? Por exemplo, eu posso dar um poder para o meu marido, mas ele está me castrando, ele está, né? Que papel é esse, né? Ou eu sou mãe e eu castro o poder de criatividade nos meus filhos, eu falo, olha, fica quieto, eu não quero ouvir você cantando, né? Então tem muitas pessoas que não entendem que nós temos papéis e que a gente precisa usar esse papel de uma forma positiva, tá? E existe o poder pessoal que não é delegado. Então isso é que você precisa entender. Independente de onde você estiver, você pode ter o seu poder pessoal. Se eu estou numa empresa, eu não tenho cargo de chefia, mas eu posso ser uma pessoa que inspire a outra, que seja referência, independente de onde eu estou. Então, olha só, o poder pessoal é individual. Ninguém tira de você. Não é o seu cargo, não é o poder que você, não é o status, né? Não é o que você está vivendo nesse momento. É quem você se tornou. Então, olha que interessante. O seu poder individual é a sua força interior, seus talentos, o seu autoconhecimento, sua consciência, sabedoria de vida, autoconfiança, a sua fé e o seu autodomínio, né? Isso é o seu controle emocional, a sua capacidade de ser uma pessoa autônoma, capaz de conduzir a sua própria vida. Né? Então eu não sou refém das histórias, onde eu estiver eu estou no controle, né? Eu não sou contaminada pelo ambiente. Então há pessoas, né? Olha só que interessante, Buda dizia que o rei mais nobre de todos os reis é aquele que é capaz de se dominar. Então a gente não está falando aqui do quanto você pode controlar o outro, mas de quanto você pode se controlar. Há pessoas que são frágeis, né, emocionalmente e por qualquer acontecimento elas se deixam abalar, né, elas ficam extremamente aborrecidas, intranquilas, para baixo. Então você precisa começar a entender, poxa vida, será que eu tenho meu poder pessoal independente? Né? Eu não fico refém das histórias, eu não fico refém ao momento, eu consigo assumir uma postura. Olha só, Gandhi, Cristo, Buda, Sócrates, todos eles exerceram plenamente o seu poder pessoal, tá? E a grande magia dos sábios é aqueles que tinham uma consciência e uma autoconfiança em comum, né? Tinham o dom de ver não nas ilusões, né? Eles eram carismáticos, eles sabiam que história eles iam construir. Exercitar o
poder pessoal é vencer as suas limitações. Então, como é que eu vou fazer para eu gerenciar os meus medos, né? Me superar todos os dias? Então, eu preciso entender. Para resgatar esse poder, é preciso estimular a minha consciência, né? E aí, como é que eu vou expandir, né? Eu começo a perceber as minhas emoções e eu falo, pera um pouquinho, essa emoção tá vindo por quê? Né? Que memória eu acessei agora? Né? O que eu tô trazendo para a mesa? Então, eu preciso começar a me perceber, tá? Mas será que é fácil esse despertar, né? Será que eu posso despertar? Responde aí pra mim se você tá gostando da live, dá um joinha pra mim, né? Caíram fichas aí pra você, tá fazendo sentido, né? Será que eu devo despertar? Será que eu devo mudar toda a minha vida? Né? Pra onde eu posso ir? Né? Existem 3 tipos de pessoa. Você precisa começar a entender e se reconhecer e entender qual é você. Olha só. As pessoas que ficam apenas assistindo as coisas acontecerem, e ela tá falando da própria vida, né? Ela tá vendo as coisas acontecerem, mas elas só assistem, elas não agem, elas não se posicionam, elas aceitam, né? Elas são extremamente acomodadas, às vezes elas reclamam, às vezes elas nem reclamam, elas viraram ali o piloto automático e a vida tá passando, e às vezes elas estão por décadas, né, aceitando mais ou menos da vida, tá? Esse é um tipo de pessoa. Existe o segundo tipo de pessoa, que é aquela que não vê, ela fica só imaginando. Então, ela fica pensando o que aconteceu. Então, acontece alguma coisa, ela fala, nossa, eu não acredito, por que isso aconteceu? E ela fica questionando, mas ela só fica ali, ó, a mente dela trabalhando, pensando, e ela tá sofrendo, ela entra num estado de sofrimento porque ela pensa demais, mas ela não age, né? E às vezes ela passa uma vida inteira assim. E existe o terceiro tipo de pessoa, que é aquela que bate na mesa e é aquela que faz as coisas acontecerem, né? Então, esse tipo de pessoa aqui olha para os fatos e fala, ok, o que eu vou fazer com isso aqui? Né? Eu preciso mudar isso, e ela age, então ela começa. Eu falo que a vida é como um jogo de videogame. Essa pessoa que faz a coisa acontecer, ela está disposta a mudar, ela está disposta a aprender. Responde aí pra mim, que tipo de pessoa é você? Você é número 1, a 2 ou a 3? Uma coisa que você precisa entender é que você precisa se tornar um solucionador de problemas. Olha só, uma pessoa autônoma é aquela que faz as coisas acontecerem. Contrário dos autômatos, que são os passivos, né, que ficam esperando as coisas acontecerem. A pessoa autônoma é aquela que desrobotizou e encontrou o guru dentro de si mesmo. Mas o que é o guru? É aquela pessoa que fala, pera um pouquinho, eu vou buscar a resposta, eu vou seguir a minha intuição, eu vou ouvir o que a minha essência diz, o que minha alma pede, porque a resposta está em mim. Né? Então essa pessoa, ela é fortalecida, ela está comprometida com o resultado dela. E olha só, você precisa estar disposto a parar de ficar se queixando e trazer a sua autorresponsabilidade, né? Poxa vida, minha vida está infeliz? Até quando eu vou parar de ficar reclamando e sem fazer nada, né? Tudo isso, uma pessoa que reclama muito, né? Ela diminui a sua capacidade de resolver problemas. E as dificuldades aumentam. Então, pera um pouquinho, elimine esse padrão de reclamação. Reclamar não vai mudar a tua vida. Você precisa olhar para os fatos e entender o que eu vou eliminar da minha vida, né? O que eu preciso parar de fazer e o que eu preciso começar a fazer, tá? O problema, né? Eu falo que o tamanho do problema que a gente tem na vida depende do ângulo que a gente vê, né? Você tem o poder de mudar o ângulo, né? Eu falo que só vem, a gente vê o problema por um ângulo, né? Existe um ponto fraco, existe algo mal resolvido em você. Qual é seu ponto fraco? Qual que é a tua sombra? Né? Talvez a impaciência, né? Talvez a vitimização, talvez o negativismo. O que é que tem de errado em você? Será que você tem consciência do que é o seu ponto fraco? Né? Talvez seja só não confiar em si mesmo. Eu não vejo as coisas acontecerem para mim,
eu não confio em mim mesmo, né? Eu tenho dificuldade em dizer não, né? Eu vivo em função de querer agradar os outros, daí eu me sinto mal, cansada, esgotada. Qual é a sua fragilidade? Conta aí pra mim, tá? Muitas vezes a gente vai mudar o nosso mundo quando a gente reconhece que a gente tem um problema, tá? O que você precisa aprender? Primeiro, construa um mundo melhor para você através da sua firmeza. Então, olha, eu sou extremamente firme naquilo que eu quero, através da sua alegria, deixa a sua criança voltar, começa a trazer bons pensamentos, felicidade, sinceridade. Então, eu acho que quando você pode enganar o mundo inteiro, mas está na hora de você ser sincero com você. Poxa vida, até quando você vai ficar fingindo que não existe problema? Né? A sua sinceridade, eu falo que muitas vezes a gente deita no travesseiro e, poxa vida, você pode mentir para o mundo, mas para você não. Né? Será que tem tristeza? Será que a sua alma está aí sofrendo? O que está faltando? Né? Vontade? Será que falta vontade para você? Será que falta coragem? Né? Eu preciso entender o que eu preciso mais. Talvez seja mais vontade de ser feliz, talvez seja mais coragem. Né? O que você precisa despertar? E olha que interessante, tenha a coragem de ser você, né? Isso é o seu maior diferencial, né? Uma pessoa nunca pode ser comparada a outra. Sabe o que é comum hoje em dia? As pessoas que vivem sem brilho próprio, porque elas estão querendo ser igual a outra, ela não tem luz própria, ela não tem metas, ela não tem planejamento de mudança. Ela sai de manhã de casa, faz as mesmas coisas todos os dias, pega o transporte, vai para casa. É uma vida medíocre, sem brilho no olho, sem motivação. Você tem que começar a encarar a sua vida como uma viagem. Né? Essa viagem, ela é linda, ela te permite conhecer muitas possibilidades, ela te permite conhecer pessoas de verdade, conhecer lugares. Né? A sua vida, ela não pode ser um tormento. Ela não pode ser baseada na dificuldade. Poxa vida, que viagem é essa que você está fazendo? Será que você está consciente de que você precisa assumir o controle da tua vida? Né? Será que tem alegria nos seus dias? Será que você realmente está empolgado com essa viagem? Porque um dia o seu trem vai parar e você vai falar, poxa vida, valeu a pena, né? A gente está tendo muito caso de suicídio, de pessoas que não têm mais alegria em viver, né? Então, se você está muito ansioso, se você está muito para baixo, para de se comparar com os outros, se conecta com a sua criança, deixa a sua liberdade de expressão, começa a ser você e você vai começar a ver que as pessoas só precisam que você seja você por inteiro, tá? E aí, a pergunta é, no que você acredita? Né? Você acredita numa vida difícil ou numa vida fácil? Né? Se tem peso, olha só, as coisas vão dividir, né? As coisas vão vir com dificuldade na sua vida quando você acredita e pensa na dificuldade. Isso é fato, né? Todas as vezes que a vida é difícil, mais difícil vai ser, né? Tem gente que já nasce tudo estropiado, né? Eu falo que tá lá no útero da mãe, apertado, até para nascer já é um fórceps, né? A pessoa já vem pro mundo ali, né? Ai, minha vida sempre foi difícil. Eu já conheci muitas pessoas que têm histórias muito tristes, né? Mas essa pessoa, ela continua contando essa história. Todas as vezes ela se coloca num papel de dor, de peso. Então, para tudo. Começa a contar essa história diferente, né? Como é que você vai contar essa história a partir de hoje? E o seu olhar, né? Tem gente bem resolvida, que veio aqui na Terra para passar coisas boas, as coisas vêm com facilidade para ela, né? Ela acredita que a vida é fácil, que a vida é bela, que vale a pena viver, que a gente pode, né, se manter em crescimento. Então, olha só, o que você precisa desenvolver em você para você se tornar um vencedor? Já parou para pensar, né? É mudar as ideias erradas que a gente tem sobre nós e sobre a vida. Simples assim, né? A vida é boa, nós somos seres únicos, a gente está aqui para cumprir um papel, a gente está aqui para viver o melhor de um dia. E a gente precisa entender que a gente tem um mundo inteiro
nos ajudar a viver a nossa missão, o nosso propósito, né? Quando a gente está desligado disso tudo, que a gente é grande, que a vida é boa, né? A gente está indo contra isso, né? Então a gente precisa começar a entender o quanto eu estou conectado comigo, né? Como é que eu posso atrair as pessoas que eu preciso para eu viver a minha missão aqui na Terra, para eu me conectar com as pessoas que vão fazer o meu negócio andar, né? Pessoas que eu não vejo há muito tempo, como é que eu vou me fazer, né? Aparecer, né? Eu falo que muitas vezes a gente fala, nossa, a pessoa apareceu do nada, exatamente isso que eu precisava. Quando você está livre para viver a tua missão na Terra, quando a gente tá na certeza de tudo que a gente quer construir, a gente começa a atrair isso de uma forma leve, a vida começa a ficar leve, tá? Como é que eu vou me tornar um vencedor? Determine onde você quer chegar. Então, comece a enxergar, comece a desenhar o que você quer para você. Não importa onde você está, mas importa onde você quer chegar. Desenvolva um plano de metas, né? Para que você realmente ande. Haja agora, é agora a hora, não dá para esperar. Não dá para esperar você quebrar uma empresa, não dá para esperar você desacreditar da vida, você precisa começar a se perceber, tá? Olha só, quando você tem o hábito de deixar para depois, né? O que está acontecendo? Muitas pessoas procrastinam. Agora não é o momento, o país está em crise, né? Eu preciso ter aquela conversa, mas não é agora, né? Então, como você se sente quando você entende que você está deixando para depois algo que você precisa resolver agora? Né? O teu relacionamento está destruído, vocês estão dormindo um em cada cama. Até quando você vai esperar para que realmente não tenha mais chance de reconexão? Né? Estabeleça a vida que você quer para você. Então você precisa aprender qual é a história que você está contando. A chave do sucesso é você fazer coisas diferentes, com brilho nos olhos. Então, eu não posso achar que eu vou ter resultado diferente fazendo as mesmas coisas, né? Nós fomos condicionados a ver a vida como um problema, né? Muitas vezes os nossos pais trouxeram pra gente que a vida é difícil, né? Que nada é fácil, que as pessoas não são confiáveis, que não é fácil ser feliz, que não existe vida próspera. A gente está refém. Olha só o que sai da nossa boca. O governo é um problema, dinheiro é um problema, casamento, trabalho é duro, tudo é problema. E aí você não sabe por que você está com depressão, tá? Então, temos que mudar o nosso foco para a gente mudar a nossa percepção. Nós somos seres emocionais e nós vivemos da nossa percepção, tá? Como é que tá a sua percepção disso tudo? Como é que tá? Né? Eu falo que tudo que você foca, você expande, né? Então, olha só, olhar com outros olhos o problema é focar na oportunidade e na solução, né? E não expandir o problema. O que eu aprendo, olha só, as pessoas infelizes, elas passam boa parte do tempo pensando no que lhe aconteceu de negativo, enquanto que as pessoas felizes tendem a valorizar as coisas que acontecem no positivo e extrair o aspecto positivo de cada acontecimento. Então esse é o padrão, né? Se você quer mudar o teu mundo, comece a focar só no que tem de bom em cada situação que você já começa a mudar. Desapega, né? Olha só, desapegar também é um padrão comportamental. Tem gente que faz as coisas sempre da mesma forma, esperando os resultados diferentes. Para que a vida mude, é preciso ver com os outros olhos a realidade que você tem. Você tem que questionar as suas crenças autolimitantes. Será mesmo que isso não é possível? Será mesmo que a vida é tão difícil? Né? Se tem alguém que conseguiu, significa que você também consegue. Ou seja, deixar as experiências velhas de lado para você começar a adquirir novas experiências, né? Eu não preciso querer contar a mesma história triste, eu posso me permitir vivenciar coisas novas, tá? Você tá aqui para viver o melhor de um dia, para ser uma pessoa melhor, para impactar as pessoas do seu lado.
Então você precisa começar a entender como é que você está lidando com as suas emoções, com a sua razão, com o seu adulto, com a sua criança, com a sua luz e com a tua sombra, para que você realmente mude o seu mundo, tá? E para você que esteve no desafio 9 dias, a gente vai postar agora, no dia 24 de novembro, a gente vai ter uma imersão, que são 12 horas, para a gente trabalhar de uma forma intensa todas essas âncoras negativas, para você eliminar padrões inconscientes, padrões que estão no seu subconsciente, que estão travando a sua vida. A gente vai ter, a última do ano, é sua oportunidade de fechar 2019 de uma forma leve, para você entrar 2020 num outro astral, com um outro padrão comportamental. Para você que está no grupo, a gente vai postar hoje um link com super desconto para você estar conosco. Para você que viu a live hoje, manda um direct pra gente falando, olha, eu quero participar do novo grupo. A gente vai começar essa semana o novo grupo. Então você pode manda o seu telefone pra gente que a gente te coloca. É um grupo online gratuito para que você realmente comece a mudar o teu mundo. O conhecimento, ele liberta, tá? Se você tem alguma pergunta, eu estou disponível agora, pode perguntar. Pessoal do desafio também, se tiver alguma pergunta, pode perguntar, a gente vai responder, tá? Valeu a pena estar aqui, né? O que você aprendeu hoje? Comenta aí comigo, né? Muitas vezes a gente precisa realmente mudar o que a gente está fazendo para colher resultado diferente, então eu espero que você tenha anotado aí. Aprendizado é aquilo que você transforma em ação. Se você não transformou isso que a gente falou aqui numa ação verdadeira, não vai ter valido a pena, tá? Então eu quero que você hoje anote aí uma ação real, consistente, com data. Escreva para mim depois, Bê, aquela sua live, eu tomei essa ação e mudei o meu mundo, né? Valeu a pena, você colhe resultado das suas ações e você tá pronto para mudar o teu mundo. Pessoal do desafio, a gente tá mandando agora o link para você. Gratidão por esses 9 dias. Eu tenho certeza que você já tá pronto para dar um passo a mais, tá bom? Super beijo então e até mais. Tchau, tchau.